Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político, produtor cultural e estou aqui na casa, estou sendo recebido pelo Emiliano Limburger. É Limburger que se fala? Não precisa ser tão empolgado. E aí, Emiliano? O Emiliano, ele é historiador, ele é advogado, ele tem uma história muito bonita sobre trabalhos no Instituto CEPE Tiaraju, Instituto Pro Memória CEPE Tiaraju, né? Dessa grande figura da nossa história. E olha, gente, sei que parece coisa ligada ao MST, porque é IPMST, mas não tem nada a ver com isso. Muito longínquamente. Muito longínquamente, é uma coisa assim, porque na verdade a história do Rio Grande do Sul, da Semana Missioneira, que estamos agora no Antivéspera. Antivéspera, estamos gravando... Daqui uma semana já estamos lá. Estamos gravando na sexta de quaresma, né? Exato. Então, o que vai acontecer na semana que vem é que já estamos entrando na 7ª Semana Missioneira, né? Tudo produzido, iniciado com ideais desse senhor aqui que está ao meu lado. Então a gente quer conhecer um pouquinho o Emiliano, saber de onde ele veio, quem ele é, as origens dele, por que ele quis montar tudo isso. Vamos começar, então, quem é Emiliano? Emiliano procura ser um cidadão consciente. Infelizmente, na minha escolaridade, de anos seguidos com os colégios jesuíticos, Sim. me foi, parece que, acentuado o espírito de observação e de crítica. Onde é que tu estudou, Emiliano? Qual é o colégio que tu estudou? Bom, eu comecei a estudar com 11 anos, até lá foi ilustre analfabeto do interior de Rio Pardo, quase em Santo Amaro. Santo Amaro foi um município próspero e que hoje é distrito de um outro município da região. Eu quase consegui nascer nessa decadência. Sim, então, mas Santo Amaro é da região missioneira? Não é? Aliás, convém deixar claro que todo o Rio Grande, quem sabe no nosso papo isso fica bem claro, é missioneiro. É mesmo? Todo o Rio Grande é missioneiro, porque basta ver a questão da difusão das tradições que buscam a história do cavalo, da ovelha, do gado. Isso foi introduzido pelos missioneiros no século XVII. Então, e o gado, e o cavalo, e as tradições estão todo no Rio Grande. E claro que em algumas áreas mais acentuadas, onde houve fatos concretos de reduções de organização de povos pelos jesuítas com os guaranis, e outras por difusão, depois por expansão. Dos guaranis? Guaranis, missioneiros, e aí vem depois os portugueses. Interessante. E eu tenho um estudo, alguma coisa a respeito disso, e eu não sei se procede ou não, mas agora a gente vai tirar um monte de dúvida, porque tu é um estudioso da área, um pesquisador. Né? Vamos tirar várias dúvidas, porque existem alguns mitos, alguma coisa assim. Então existe, por exemplo, aquela história do gaúcho, né? Que é um povo nômade que ajudou a construir as fronteiras do estado do Rio Grande do Sul e muitos deles se dizem oriundos de outros povos nômades, que seriam os ciganos e até alguns piratas, coisa assim. Diz que o povo gaúcho, a origem do povo gaúcho, é exatamente criado por povos que já tinham por hábito serem nômades. Isso procede? Tem alguma... Em parte, sim. Agora é bom distinguir que o gaúcho, que abrange todo o cidadão do Pampa, do enorme Pampa, que é hoje Argentina, Paraguai, Uruguai, parte de Bolívia, sul do Brasil, o gaúcho... E nós somos um gaúcho. Sim. É um gaúcho um pouco diferenciado, porque nós, hoje denominamos o Rio Grande do Sul, foi a área que teve uma forte contribuição cultural, seja do autóctone de Guarani, sim, de milênios, como também da proposta missioneira jesuítica.
Então nós temos, muitas vezes, nos encontramos com cariocas, baianos, pernambucanos, vocês gaúchos querem ser diferentes. Não, a gente é diferente. Acontece que nós nascemos diferentes. Sim, de forma diferente. Não é que só queremos, e deveríamos querer melhor, mais acentuadamente, né? Mais desassombradamente, mas nós nascemos numa característica diferente do resto do Brasil, que teve esse período preliminar, um século antes, os portugueses chegaram aqui. Chegaram aqui, por exemplo, no litoral, e encontraram gado, cavalo, criação, progresso já, e o que em outras partes não aconteceu. Por causa das missões. Missões foi um fato novo e diferenciador do gaúcho de hoje ainda. Interessante isso, muito interessante. Não, porque a gente tem uma impressão de que não, é bairrismo, isso e aquilo. Né? Não tem nada a ver com bairrismo, né? Isso tem a ver com uma... os povos guaranis, inclusive tu estava falando Uruguai, Paraguai, Argentina, assim, o que na época não tinha ainda esses nomes, essa expressão toda, eles na verdade eles tiveram todos eles povos guaraníticos, né? Os guaranis eram os preponderantes, embora houvesse no conjunto minuanos, muanas, jaraus, os nossos conhecidos charruas, mas eram vizinhos. E esse, pela influência positiva da cultura guarani, foram guaranitizados. Guaranitizados. Então, também esse fenômeno é uma coisa interessante de reconhecer. Nós somos origem de uma aculturação bem antes que a cultura europeia chegou aqui. Gente, e isso teve uma primeira como... Por que fundaram aqui o Instituto Sepete Araju? Qual é a intenção da fundação do Instituto Sepete Araju? Por que essa curiosidade pelos povos autóctones, gente? Autóctone, só para vocês terem uma ideia, como é realmente o povo da terra. Os nativos. Os nativos da terra. Porque índios é aquela história dos que pensavam que isso aqui era a Índia. Eles estavam buscando caminhos para as Índias. É pseudo, né? Na verdade, sabiam que aqui, através do Tratado de Tordesilhas, que haviam terras aqui e tudo aquilo foi só uma desculpa para dizer, não, olha, nós estávamos indo para as Índias, descobrimos o Brasil, e nessa assim, e aí veio a palavra índio. O feliz acaso. O feliz acaso que já tinha sido planejado em Tordesilhas 4, 6 anos antes, né? E aqui, o que nós estamos falando é a questão assim, por que essa curiosidade surgiu para criar, qual motivo lhe trouxe a criar essa instituição, essa entidade? Olha, a resposta à tua questão, que é muito importante, não é fácil, porque nós somos fruto das circunstâncias, como o grande filósofo Ortega Gasset deixou bem claro, eu sou eu em minhas circunstâncias. Então, qualquer cidadão, mesmo eu, saindo do interior do Rio Pardo, aos 11 anos analfabeto, já tinha uma experiência, uma circunstância que me influenciou. E, aos poucos, fui verificando que essa cultura europeia, egocêntrica, né, que tecnicamente se chama assim, que acho que é a grande cultura eurocêntrica, eurocêntrica, mas né? que também pode passar por egocêntrica, tá certo? Sim, não deixa de ter razão. Os dois se conjugam, tá certo, na mesma realidade, né? Então fui percebendo que havia algo no lastro histórico e cultural do nosso chamado Rio Grande diferenciado. Mas isso precisa ser conhecido, e fui conhecer pelo intermédio do teatro do internato dos jesuítas, que sempre cultivaram desde o início, como um recurso pedagógico, o teatro. Né? E então, fui procurando encontrar, mas não foi fácil. E o primeiro choque foi eu encenar, num dos teatros do meio do ano, em torno da festa Santo Inácio, o teatro dos três mártires rio-grandenses, o Padre Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e Júlio Castilho, né? Bom, acontece que o teatro foi apresentado, mas eu procurei entender como é que esse fato era apresentado em teatro.
né? Depois conheci até o autor, me tornei grande amigo, foi um grande companheiro, o Padre Afonso Hansen, né? Que escreveu essa peça, onde me deram o papel, até hoje não sei responder porquê, de matar o Padre Roque, o Nhessum, o afamado Nhessum, né? E verifiquei que havia uma contradição aí, né? E que não estava explicada ainda. E foi... Estava faltando alguma coisa, tinha caroço nesse angu. Exato, e que era um caroço gostoso. E não estava te convencendo, aquilo não te convenceu daquele argumento, daquela história, daquele jeito, alguma coisa estava faltando. Exato. E aí tu ficou curioso. E esse buscar do que faltava me foi levar a, no final, como tu questionavas agora, como é que surgiu o Instituto Pro Memória CPT Araju. Porque um grupo me parecia que era necessário aprofundar-se nessa questão, para entender o Rio Grande. Porque o Rio Grande, hoje, por exemplo, só para dar um parênteses ilustrativo, muitos se indagam onde vamos buscar uma explicação para fazer um socialismo democrático. Então vão lá longe, na França, na Alemanha, na Noruega, hoje já até no Oriente, né? Buscar alguma raiz. Acontece que a melhor raiz foi aqui, porque eles praticavam já da sua Um caminho do meio, um equilíbrio de força. Um equilíbrio de extremos, né? Que hoje se fala ainda de esquerda e direita, mas os romanos, os latinos, tinham até o provérbio, in medio virtus, a solução está no meio. O taoísmo também, exato. Então, caminho do meio. Então, fomos, diante dessa questão, buscar um grupo que se dispusesse a aprofundar esse exame crítico do que parecia não só europeu. E chegamos à conclusão que, homenageando o grande Prócer, líder realmente, homem inteligentíssimo e coerente e esforçado na defesa da sua causa, do seu povo, o CPT Araju, que merece ser conhecido. Hoje está, inclusive, no Panteão Nacional. Sim. A lei do Rio Grande do Sul reconheceu como herói do Rio Grande do Sul, missioneiro e indígena, mas também estadual, como herói. Mas isso é uma condecoração que fica quase no museu. Sim. Em vez de trazer para uma vivenciação diária do gaúcho. E veja bem, tu cita, eu convivo bastante com o Emiliano, eu me sinto afortunado por isso, né? O Emiliano cita bastante Voltaire, né? Que isso foi considerado por Voltaire naquele tempo o triunfo da humanidade, né? Exato, esse é o grande argumento que a gente tem com alguém da cultura europeia, reconhecendo. Um crítico aprofundado, enciclopedista de exímio valor, né? Além dos seus colegas, Lambert e outros, né? Ele então se voltou e escreveu um romance sobre isso, né? Mostrando que havia algo diferente acontecendo na América do Sul. E chamou isso o triunfo da humanidade. Que bonito. Não é qualquer um que pronunciou essa frase. Foi assim que foi estudando Voltaire, estudando a cultura guaranítica, porque isso aí, gente, trazendo para a realidade, como eu sou cientista político, isso aí é humanismo, não é nem social-democracia, nem socialismo, nem liberalismo, não. Isso aí é o que hoje nós conhecemos por humanismo, na verdade é o princípio da valorização extrema do ser humano. E aí o princípio é de valorização dos princípios morais, éticos, cidadãos, numa cultura onde não havia conceito de dinheiro, não havia conceito de posse, de propriedade, é isso? Exato, isso é impressionante. Muitas vezes o pessoal fica assim admirado dos dados que do progresso que eles produziram. Quase anárquico, quase anárquico. No entanto... Mas tinha ordem. A gente traz esse exemplo que você cita apropriadamente. Não havia moeda. Exportavam para a Europa. Não só o nosso chá, chimarrão, né? Como sebo, como couro e remédios. Exportavam, e isso está contabilizado. No entanto, internamente circulava moeda.
por 150 anos, um progresso fabuloso, que tinha um observatório astronômico. Eu encontrei nas minhas pesquisas algumas pedras no meio dos campos, o pessoal não sabia o que era aquilo, dando a orientação geodésica do respectivo lugar, com paralelos e longitude e latitude, etc., gravado e medido no Observatório Astronômico aqui do nosso São Miguel. Aliás, um dado interessante, assim, para ilustrar um pouquinho, para não ficar só na cor mais tão teórica. Não, mas não está nem. Eu acho que está um bate-papo bem agradável, mas o pessoal que vai dizer depois. Quem vai hoje, as escolas vão, caravanas vão visitar São Miguel, ótimo, foi tombado pela Unesco, mas não é o único remanescente, tem outros até, São Nicolau mais expressivo, mas ficando em frente a São Miguel, aquela catedral. À esquerda é uma torre, reconstituída em boa parte, e à direita uma torre incompleta. Sim, Então, o pessoal explica, não tiveram tempo de construir a segunda torre. Não, foi construído para ser um observatório, e funcionou como observatório astronômico. Como funcionavam suas orquestras, com instrumentos feitos por eles mesmos. E gente, recentemente, aquela revista alemã Escala, da cultura alemã, que distribui, não sei se ainda continua, não tinha mais recebido, trouxe um documentário dizendo que os instrumentos que fabricavam aqui nas nossas missões, nos nossos sete povos, de orquestras que eram contratados para brilhantar a festa em Buenos Aires, era da mesma qualidade que é feita em Augsburgo, que era a fama de ser a grande fábrica dos instrumentos musicais da Europa. Então, coisas dessa natureza. Eles tocavam instrumentos. Então, havia qualidade de progresso, né? E isso, então, na exportação fica bem economicamente demonstrado. Sim. O Magnus Mörner... Eles eram músicos, né? Eles faziam poesia, música, teatro... Muita facilidade. Todas as artes. Imitativa, interessante. Não, agora estão entusiasmados pela cultura missioneira, tudo é positivo, devagar. Aí tem que ser realista. Eles não tinham qualidades inventivas, sim, mas imitativas. Podia pôr uma estátua, aí daqui a pouco ele pegava o seu cinzel, o seu instrumento, e estava reproduzindo com perfeição. O que é um dado cultural próprio dos guaranis. Né? Tem uma coisa assim, que quando os portugueses vieram para cá, eles queriam que os índios trabalhassem para eles, e queriam forçar os índios a trabalhar. Não só queriam, forçaram. Forçaram. E nesses casos eles não conseguiram de jeito maneira, tanto que começou a escravidão, primeiro lá na África, eu deixar bem claro, quem escravizava eram os negros, escravizavam os próprios negros. Exato. E quem vendia os negros para os portugueses e para outros povos na Europa, eram os próprios negros. Eles capturavam, uma tribo capturava a outra, matavam os homens e quando capturavam alguns deles, eles pegavam e vendiam esses como escravos para povos de outras nações, de outros países, além mar, para que não pudessem... aí eles ficavam com as esposas, né, vendiam as crianças, os adolescentes, né, assim como escravos, né, os homens principalmente. Mas as mulheres em geral, algumas vezes ficavam para eles e outras vezes pegavam e vendiam exatamente para obter lucro e até trocar por alguma coisa, e aí mandavam para o Brasil. E aí começou a escravidão aqui no Brasil. Aqui começou a escravidão no Brasil porque os índios se recusaram, os autóctones daqui, se recusaram a trabalhar. E, no entanto, esta questão dos povos indígenas aqui do Rio Grande do Sul e das missões da Zona Platina, eles estavam organizados em uma sociedade organizada. E aí, de uma hora para outra, alguém ficou com muita raiva disso tudo. Porque, ora, vejam só, como é que pode uma situação dessa? Como é que pode já ter uma sociedade estruturada lá? Como é que eu vou implantar o meu sistema, o meu regime,
Se já tem tudo pronto lá, então vamos ter que destruir tudo. Não é mais ou menos isso? Não só mais ou menos, é importante aprofundar essa análise que você está fazendo, porque a escravidão foi o fator principal de ser aceita a proposta jesuítica, que eles, quando viram que os governos de Portugal e Espanha, que estavam atuando no nosso território aqui, não conseguiam dominar totalmente, porque os que mais resistiram à escravidão foram os guaranis, por sua cultura jamais evoluída. Porque todo o sistema de produção deles, eles produziam igualitariamente o que precisavam produzir. O resto da natureza riquíssima, na época, dava de sobra, mas alguma coisa eles tinham que elaborar também, mas nunca dominando o outro, nunca escravizando alguém. Então, esse sistema de resistência à escravidão dos guaranis, mais acentuado que tupis e tupinambás e outros tamoios, etc. e tal, né? Aqui mesmo nossos vizinhos, charruas e minuanos e tal, fez com que a corte de Espanha, se preocupando de dominar, no sentido de ser o dono do mundo todo, né, do novo mundo, né, que realmente o que conseguiram implantar não foi um novo mundo, foi um novo imundo. Eu acho que esse I seria hoje necessário deixar caracterizado também. Bem, então, os jesuítas fizeram uma proposta. Deixa nós trabalhar com esses índios, que nós queremos ir lá ajudá-los a evoluir na sua cultura. E esse dado diferencial foi um dos grandes motivos, se não o principal motivo, de ser aceita a proposta missioneira. Não foi uma imposição. O padre Roque Gonzalez foi o primeiro branco que atravessou o Uruguai para estar no nosso atual território gaúcho. Sim. Ele levou 2, 3 anos parlamentando com as chefias do Morobixaba do lado de cá, para ver se aceitavam uma fórmula diferente. Sim. Né? E tanto assim que quando os 2 primeiros jesuítas iniciaram a primeira redução no Guairá, hoje interior de São Paulo, chamado Guaíra, né? Sim. Eles subiram ao púlpito na cidade real, que era mais próxima daquela área dos guaranis, e declararam: nós vamos começar uma experiência com esses indígenas em que vocês nem sequer podem entrar. Interessante. Isso é um documento que Sim. precisa ser conhecido. Sim. Então a proposta foi de combater a escravidão. Né? Não podia o branco entrar, a não ser com uma licença. E mesmo assim só permanecer 3 dias. E as 2 noites eles tinham que pernoitar fora do conjunto habitacional guaranítico. Porque eram estrangeiros que eram recebidos, não rejeitados, Sim. mas com cuidado de, né, de acontecer certas coisas que todos podemos imaginar. Claro. E fazer um cruzamento. Interessante depois, quando estiver mais organizados, com as reduções, com as cidades, Sim. que tinha até esgoto, água encanada, coisas assim. Hoje, qual é o município? Os municípios pequenos que têm tudo isso estão conquistando aos poucos. Né? Naquele tempo, como é que é aquela história da primeira saga fundante do estado do Rio Grande do Sul? Isso foi, na verdade... Foi exatamente em 1610. 1610. No Guairá. E por que primeira saga fundante? Porque foi, depois nós no Rio Grande do Sul, nós somos fruto de várias sagas fundantes, quer dizer, episódios. Fomos fundados várias vezes, é isso? Sucessivamente. Foram acrescentadas novas sagas. A primeira, a missioneira, com esse exemplo de igualdade contra a escravidão. A segunda, os portugueses, 100 anos depois, no litoral, Rio Grande, etc. e tal, onde encontraram já o cavalo, o gado, etc. e tal. Né? Quando os portugueses chegaram aqui já estava tudo pronto, eles só tentaram, eles fizeram mais ou menos como alguns governos que chegam, que simplesmente mudam os nomes das coisas e diz que são deles, é isso? Muda o nome da rua e continua não asfaltada. Muito bom. Bom, depois outra saga, que no Rio Grande do Sul
e isso foi muito analisado no nosso estudo no Instituto CPT Araju, porque procuramos também dar embasamento científico, histórico, né? O Luiz Coronel, por exemplo, é um bom companheiro, né, que comunica muito bem e é estudioso da questão, homem lúcido e elucidado, ele nos colocou e nos analisamos e tem razão. Houve uma outra saga que marca a fundação do Rio Grande do Sul, diferente do resto do Brasil, a questão Farroupilha. É uma saga que infelizmente está sendo reavivada, mas não completamente. É uma visão interessante da história, porque o que acontece? Você vê que existe aí uma prática de destruição do passado para a reconstrução de um novo futuro. Que isso não é uma coisa... retomada do passado positivo. A gente está vendo isso acontecer agora lá no Oriente Médio, que tem gente destruindo obras da humanidade para construir em vez uma de nova... buscar fontes de inspiração para fazer coisa melhor hoje. Né? Então, mas além dessas 3 sagas fundantes, que é a primeira missioneira, isso historicamente, cronologicamente é demonstrado, 100 anos de antecedência dos portugueses, nós temos outras sagas que caracterizam o Rio Grande do Sul, o resto é referência ao Brasil, que não está muito claro. A questão da ecologia, que nós herdamos dos missioneiros guaranis, um grande respeito à natureza, tanto assim que quando os brancos, a nossa cultura, ficou convencido que estava na hora de regular a pesca, né? E não em qualquer período, de qualquer maneira, matar peixe, foram buscar uma legislação que chamamos de Piracema, né? Sim. Vamos ver no dicionário. Existe o dicionário português de Portugal, Piracema? Não. É mais um dos 6.000 termos que nós incorporamos no nosso linguajar, que estão dicionarizados, sem contar os que se perderam. Então, respeito no período da reprodução ao peixe Piracema. E assim outro. Então, essa característica que quando começou no Brasil moderno a reação contra a exploração de qualquer preço, o Rio Grande liderou. Sim, foi. Começou aqui com ele. E eu me lembro de a gente ter organizado dentro de eu fui filiado ao PDT, agora não sou mais filiado, eu sou um cientista político agora, já me desfilei do partido e tudo, mas eu me lembro de ter fundado o Movimento Verde do PDT, que foi o primeiro órgão político ecológico do Brasil, fundado 3 anos antes da fundação do Partido Verde. Eu me lembro do Gabeira, no 3º Congresso Nacional do PDT, com uma fita VHS, tenho foto para provar, uma fita VHS da história do Brizola, né, indo lá, e lá foi a primeira, 3 anos depois da fundação aqui no estado do Rio Grande do Sul, que a gente fez até uma manifestação contra a liberação da carne de Chernobyl, que tinha sido comprada, o gado de Chernobyl tinha sido comprado e ia ser liberado aqui no Rio Grande do Sul. Aí a gente fez uma manifestação, saiu até no Fantástico, tinha um muro de papelão na esquina Democrática, e 3 astronautas iam lá para derrubar o muro de papelão que estava escrito carne podre, Chernobyl, não compre, né? Não use, uma coisa assim. E o Fantástico foi lá, filmou, né, assim, eu era um dos 3 astronautas, só para vocês saberem. É verdade! Eu tive desde poder recordar isso. Eu me lembro dessas coisas. Porque que acontece? A gente estava começando um movimento aqui no Rio Grande do Sul de combate aos exageros, aos abusos que o homem estava fazendo, que não preservava a natureza. Eu me lembro que a gente aprendeu na escola que a gente tinha uma filosofia, era escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Eu já consegui os 3, mas por enquanto não me consigo de nenhuma maneira realizar. Não, mas é o que te tornava um simbolismo. Era o que te tornava essa situação. E aí eu acostumado desde piazito a plantar árvore, um negócio assim, eu não conseguia entender por que as pessoas, porque a gente aprendia isso no colégio de padre. Então os jesuítas, os padres, os maristas, laçalistas, eles tinham por hábito ensinar a questão da ecologia muito antes de ecologia ser moda. Só para reprisar essa questão, é interessante o veio jesuítico nessas questões. Não só no missioneiro, né? Porque quando nós começamos a trabalhar,
o nosso Instituto Sepeteraju e a Semana Missioneira, nos questionamos, vem cá, nós somos um grupo de brancos, alguns mestiços, como tem no nosso meio, né, de Guarani com branco e negro, etc. Mas não temos ainda o índio e o jesuíta. E hoje temos, na nossa organização, a colaboração de índios, líderes, professores, inclusive, deles, das suas escolas específicas, né, bilíngue, e o jesuíta, porque é a realidade que aconteceu na época, mas na questão climática, do meio ambiente, a contribuição anterior a Lutzenberger, não sei se recorda, aquele livrinho que ele escreveu sobre a nossa ecologia no início, ele cita com destaque a figura do Padre Rambo, que escreveu a Fisionomia do Rio Grande do Sul, que é um livro importantíssimo para nós conhecer o Rio Grande do Sul, né? Como se formou. Sim, só vem corroborar com teus argumentos e os meus, dizendo que, na verdade, a gente tem tivemos uma educação para pensar do jeito que a gente pensa hoje. E antes do Padre Rambo, e ele cita, o Padre Rambo mesmo cita, a influência do Padre Teodoro Amstad, que tratou tanto do cooperativismo autêntico no Rio Grande do Sul, que infelizmente foi desviado hoje, tem coisas que se chamam de cooperativa, que não merece nem o nome. E, por sinal, nas missões praticava-se o verdadeiro cooperativismo. O triunfo da humanidade de Voltaire era a cooperação generalizada. Não havia sequer propriedade privada e dono de dono, etc. E tal. Tá bom, mas voltando à questão das sagas, hoje já estamos trabalhando, além dessas 3 sagas já consagradas, missionismo, lusitanismo, farroupilhas, ecologia e a contribuição das etnias migratórias posteriores aos portugueses. Que o Rio Grande do Sul tem essa hoje. Por que felizmente tem o progresso, hoje se planta soja no Brasil afora? Os descendentes das etnias germânicas, italianas e polonesas, que daqui saíram para povoar e tornar viável economicamente o resto do Brasil. Sim. Então parece que nós temos mais essa quinta característica da nossa saga fundante. Mas a primeira, que é a mais esquecida, menos vivenciada, é essa missioneira da qual nós estamos ocupando. Eu tenho por hábito, Emiliano, eu tenho por hábito dizer para as pessoas que o Rio Grande do Sul é o povo mais cosmopolita do planeta. Do planeta. Já não diria exageradamente mais, mas certamente bem cosmopolita. Eu posso teorizar para explicar por que eu penso assim. Eu penso assim, aí tu me diz se eu estou errado ou se eu estou certo. Aqui nós temos uma questão que nós, por sermos o cantinho do Brasil, nós recebemos o pessoal do Brasil inteiro. Somos uma parte do Brasil, falamos português, né? Então o pessoal do Brasil vem para cá, né? Agora, pessoal da Europa, tem a questão climática na Europa, e eles têm muita dificuldade para ir para o resto do Brasil por conta da questão do clima. E aqui favorece. E aqui favorece aos povos europeus. Então, quem gosta de calor, uma coisa assim, encontra aqui no Rio Grande do Sul ainda condição para poder vir. Agora, quem gosta de frio não tem muita opção. Quem vem de países com uma temperatura de um clima mais ameno, assim, no resto do Brasil tem muita dificuldade de conviver. Então não é todos os lugares do Brasil que tu consegue viver quando tu tem esse tipo de hábito de sociedade, né, viver. Isso me faz até lembrar agora, nesse papo, um dado interessante. Essa imigração dos descendentes das nossas gerações alemãs, italianas, etc., já a quinta, sexta geração pelo Brasil afora, né, eles levaram consigo essa contribuição do nosso tradicionalismo. Hoje tem CTG até no estrangeiro. Sim, no Japão, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, mas primeiro no Brasil. Não porque eles tivessem consciência disso, mas pelo hábito que eles tinham praticado aqui de CTGs. Sim. Então, mas qual é a raiz do nosso tradicionalismo?
o chimarrão, daqui a pouco eu vou trazer o chimarrão para o nosso papo aqui, uma das grandes heranças, né, dos missioneiros, e que os jesuítas souberam conservar. Primeiro houve um questionamento até de desconfiança, porque os pajés tomavam muito chimarrão e ingeriam muito tabaco. Não, mas depois foram ver que o povão tomava o chimarrão diariamente e não havia nada de mal, pelo contrário. Então, até incentivaram, porque o cultivo da erva mate nativa começou a se esgotar. Então, começaram a querer plantar. E não conseguiam medrar, não tinha o segredo do plantio da erva mate. Não sei se o amigo conhece a sementinha da erva mate. Não tive ainda uma... Menor que a de eucalipto e a casca. Que é pequenininha, né? Quase como uma de uma... como é que é da... Que é a menor semente do mundo, como é que é? Da mostarda? Mostarda. É por aí, por aí. Bom, então, que é bem plantavam parecido, numa época e regavam, e outro não regavam, ensombrado e ensolarado, e nunca vigava. E isso que os jesuítas eram de formação científica mais avançada da Europa, vinham para cá só os doutores, e ainda voluntários, não era obrigação. O superior de entendimento vai para lá, para cá, era por inscrição, e que a lista grande esperando a possibilidade de se engajar nessa luta aqui com as missões jesuíticas e guaranis. Mas voltando ao plantio da erva mate. E aí finalmente foram perguntar aos velhos, o conselho dos velhos, mas como é que na natureza nasce então erva mate? Os passarinhos são os grandes plantadores. Interessante. Comendo a sementinha. Sim. E onde defecavam, né? O que fizeram? Então, já estava na fase mais adiantada, não logo no início, que isso começou muito modesto, muito simples, né? Mas muito coerente, muito objetivo. Então, já tinha aí outro exemplo para o modernismo, buscar soluções, além da educação suasória, sem castigo, sem ameaça, que eles sempre praticaram. Se discute tanto, a educação está decadente, mas vamos buscar modelos adequados, né? A educação suasória seria uma, a outra é a respeito à natureza como tal. Então, já tinha escola em tempo integral. Mas naquela época não foi a criação do Brizola? Não! não desmerecendo a luta dele, historicamente. Mas ele buscou em algum lugar, ele teve alguma... Até a inspiração, não sei, provavelmente sim, porque alguém devia ter... Nós temos uma coisa em comum, todos nós, o Brizola, eu, tu, uma coisa assim, que nós tivemos acesso o Brizola soube mais tarde, ele teve um professor que era positivista, o Emiliano é positivista, eu sou positivista. Estudioso do positivismo. Somos estudiosos do positivismo, frequentamos o templo positivista do estado do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre. E um dos professores do Brizola também foi positivista. Foi. Então, e no positivismo a gente tem todas essas buscas, esses resgates, esse negócio, e tivemos formação cristã também. Né? Então, essas aproximações, essas origens, faz com que a gente tenha não chega a ser uma doutrinação, mas uma educação formal que acaba gerando as condições para que a gente tenha acesso a determinados conhecimentos que nos fazem questionar. Nos tornamos questionadores naturais, não é, Emílio? Exato, que bom. Isso é uma questão, é uma essência do povo gaúcho através das suas... para quem busca um pouco tem um mínimo de curiosidade, aqui a gente encontra respostas, não é? Mas deixa eu só completar, já que te surpreendesse com essa contribuição da escola integral, né, que ele já praticava. De manhã, cada um ia para o seu ofício, na agricultura, no artesanato, na pecuária, etc. e tal, né? E as crianças entregues à escola dos jesuítas. E lá, então, à tardinha voltavam do seu campo de atividade e recolhiam as crianças e iam para o seu lar. Durante o dia era a escolarização integral. E tinha que ter um almoço, né? Claro. Todo dia, imagina, sem alimentação. E o que fizeram? Muito habilmente colocaram na sopa
os grãos de erva mate, que com ingerir a sopa, o curumim se alimentava e depois, uma certa hora, ia fazer a sua covinha para defecar. E aí nasceu o plantio da erva mate. Já natural do... Dentro da escola integral, né? E porque tinha que levar o choque térmico. Claro. Primeiro o calor da sopa, depois do próprio esôfago ainda. Sim. E que eu terminava plantando, cada um tinha a sua covinha. Era uma forma de acelerar o processo do plantio da erva mate por indução humana. Pois é, e interessante que esses progressos, na mesma redução de São Xavier, que hoje... Que eles não tinham, o índio ele não tem por hábito fazer como o europeu, que ele pegava e fazia os sanitários, os banheiros, o esgoto, assim, ele fazia no mato. Né? Natural. Ao natural. E ao fazer essa defecação em determinados locais ali mesmo próximo, ele acabava fazendo a progressão do desenvolvimento da erva mate. Então, veja como... E hoje a erva mate é um produto importante até economicamente, não só tradicionalmente. Sim, Imagina retirar do Rio Grande do Sul algumas palavras que eu vou ficar só em letra C. Né? Uhum. Aqui temos aqui o chimarrão, que é um C, CH, né? O chamamé, o chimango, tem churrasco, né? Então coisas que nós temos na nossa cultura como sendo naturais, mas isso teve sua origem. E no caso aqui, no caso da erva mate, a escola integral, naquela época já se pratica, como por exemplo na mesma redução de São Xavier, que até hoje eles transmigraram para a Argentina, temos do outro lado de São Javier, né? Que agora quer fazer a ponte, né? De Ponte Xavier para... Eles nasceram aqui, era índio nosso, que foram para lá. Só para completar, então, lá chegaram a fazer no microclima daquela região que hoje é a região de Pirapó, lá no Rio Ijuí e Piratini, naquela região, um microclima favorável à cana-de-açúcar, que raramente havia geada, porque a geada ataca muito as gramíneas e a cana-de-açúcar é uma gramínea, né? Uhum. Então, que plantaram muito antes do litoral, Osório e Santo Antônio aqui, depois teve a Gaza, já fabricavam açúcar, claro que açúcar mascavo. Eu vou fazer o seguinte, o Emiliano já está... Eu estou precisando de chimarrão. Precisando de chimarrão, vou dar uma desligada na câmera. Né? Nós voltamos num próximo bloco falando sobre a questão do São Cepé e da história do Cepé Tiaraju, para fazer um encerramento da nossa entrevista aqui. Olha só, o Emiliano acabou de me passar, então, voltamos, né? Me passou um chimarrão tradicional, né? Isso aqui não é uma bomba normal. O que é essa aqui? É bomba normalíssima, histórica. Essa é a verdadeira bomba? Taquapi. Taquapi. Taquá de taquara e pi, que funil que leva a água do erva mate. Interessante. Taquapi. E enquanto eu vou sorver o meu mate, que foi preparado com carinho pelo meu amigo Emiliano. E para os ouvintes que vão assistir a nossa charla, sim. Né, certamente tomam seu mate também. Continue. Aproveitem e tomem um de vocês aí. O que nós estamos tratando agora, que eu já vou pedir para que tu comece, por que São Cepé? Rogai por nós. Por que São? Pois é. Acontece que essa figura que eu já ressaltava antes, que realmente é um líder único em todo esse contexto histórico da história do Rio Grande do Sul, né? Desde o começo, aí estamos falando desde 1625, quando se fundou o primeiro povo, a primeira redução do Rio Grande do Sul, Candelária do Ibicuí,
A segunda foi São Nicolau, mas como a primeira desapareceu, quase não é citada. Então, tem que chiar, viu? Tem que roncar, senão tu não pode dar para outra pessoa, viu? O carioca não sabe disso, mas quando o Papa Francisco recebeu o chimarrão daquela moça aqui da nossa Alvorada, no Encontro da Juventude, lá em Copacabana, ele mandou parar o Papa Móvel, tomou até que roncasse. Conhecia, já sabia. Ele toma diariamente, e nós mandamos um taquapi para ele, que já recebeu informação que recebeu. Que bom. Qualquer dia ele vai aparecer, tomando o mate dele. Um taquapi. Aí a gente vai dizer, foi culpa do Emiliano. No nosso grupo, da Semana Missioneira. Né? Tá certo. Mas realmente a figura de Cepé é um personagem, não é porque já está reconhecido oficialmente, mas o povo tem que conhecer melhor a liderança dele. E não por ser só a liderança dele, ele foi representativo de outras lideranças. Eles souberam escolher o líder dos líderes para enfrentar a invasão pelo Tratado de Madrid do Rio Grande do Sul, pela Espanha e Portugal. Então, Cepé, com esse valor moral, ético, cultural, né, e que soube entender a causa, ele enfrentou os dois exércitos mais poderosos da época. Espanha e Portugal não era, a Europa não era dominada pela Alemanha, Itália, Suécia ou Inglaterra, que são fenômenos posteriores. Na época, os países mais importantes eram justamente a Península Ibérica, Portugal e Espanha, e esses vieram invadir aqui com canhões, e os nossos índios com o seu tacape, com a sua funda e a sua flecha. Né? Então, uma disparidade de força evidente. E ele soube intuir isso aí. No primeiro embate que ele participou em Rio Pardo, contra os dragões de Rio Pardo, ele percebeu que não tinha condições de igualdade sequer, de tentar enfrentar. E sugeriu as Tavarrogas, que é outro dado interessante para o Rio Grande do Sul, já tinha o parlamento na época. Cada um dos 7 povos tinha a sua câmara política. E lá o jesuíta não tinha voz nem voto, era coisa só deles. E decidiram enfrentar pela guerrilha. E ele começou a criar dificuldades, o avanço das tropas invasoras. E os jesuítas, aliás, ele foi filho adotivo dos jesuítas, é outro dado interessante. Os pais foram atacados em Escarlatina, lá em São Borja, em São Luís, onde ele nasceu, e levaram o filho que estava achando de atacar também. A Escarlatina é uma febre, uma peste terrível, que felizmente foi superada. Tomara que nunca mais volta, às vezes voltam coisas antigas, né, muito pestilentas. Bem, então, o padre Asperger, o grande botânico, que escreveu um livro muito importante que nós fomos procurando encontrar, parece que tem uma pista no Uruguai, nos disse o historiador de Durazno, o Favre. Vamos ver se conseguimos um livro que mais ou menos analisa 1000 plantas do Rio Grande do Sul, inclusive indicando a aplicação medicinal que os guaranis faziam. Imagina uma mina dessas de 1000 plantas botanicamente organizadas e classificadas, né? Bom, então o Cepé, com esse seu valor de conjunto, era conhecido, aliás, para explicar bem, então os pais ele não conseguiu curar, mas o Cepé ele conseguiu curar. Sim, aí ele sobreviveu e ficou com aquela marca, né? Exato, o pessoal diz que foi o lunar, foi uma marca daquela escarlatina, né? E foi adotado, e os pais pediram, por favor, era filho único, cuide do nosso José. E foi uma questão interna, imagina o jesuíta ter um filho adotivo, logo que aqueles ditos aí, olha, tá vendo que não é tão séria o celibato deles, né? No entanto, tinha um problema humano. Uma marca que era em formato de cruz, né? E daí assemelhada, né? Com uma cruz, e aí que gerou também a questão da lenda também. Inclusive a grande canção do Barbosa Lessa, né? Que hoje é cantada como quase hino oficial dos CTGs. Sim. Né? Como tudo isso está ligado, né? Interessante. Bom, então, finalmente resultou que designaram o padre Miguel de Soto ser o responsável pela criação do Cepé.
O CEPE, para quem não está ligando o nome à pessoa, ele é muito conhecido uma frase que é atribuída aqui no Esporte Clube Internacional, aqui em Porto Alegre, essa terra tem dono. Na verdade, não é essa terra tem dono, porque os índios não tinham noção de posse e propriedade, né? Então essa terra tem usuário. Nós analisamos isso no nosso grupo do Instituto Pro Memória do CEPE Araju. Uma contradição, jamais o CEPE voltaria, se voltasse, diria essa frase que nós usamos como sendo dele: essa terra tem dono. Eles não tinham noção de donismo, de ser dono de alguma coisa. Tudo era comunitário, tudo em comum, e também o trabalho. Claro. Né? Eles faziam tudo junto, eles participavam tudo em equipe, era tudo em comunidade, e o verdadeiro conceito de comunidade era feito através dos povos autóctones aqui no nosso estado, que ainda não tinha um conceito de Rio Grande do Sul, como nós temos hoje, mas já havia um conceito das missões e dos povos. Aqui era, se não me engano, o segundo maior povo das missões da região. Só perdia, se eu não me engano, para a Argentina, é isso? Olha, eu não sei se esse comparativo, eu acho que é mais ou menos igualitário. Igualitário, O progresso mais ou menos era igualitário. Mas em quantidade. Em quantidade de reduções, hoje o território argentino tem mais remanescentes que nós. Nós conhecemos, na realidade, conhecemos de alguma maneira os 7 povos, mas isso na segunda fase. Na primeira fase que os bandeirantes arrasaram, já tinha 25. Eu fiz a pesquisa, foi demorada, mas felizmente consegui, acho um bom resultado. 25 povos organizados antes dos 7 povos, portanto 32 reduções jesuíticas guaranis do Rio Grande do Sul. E por isso que também ficaram lá no céu. As missões não é o território do atual de 7 povos apenas, é quase todo o território gaúcho, né, que pela expansão da gadaria, né, foi se estendendo a todo o território, até o litoral. Basta ver o seguinte dado, que eu gosto muito de usar para o pessoal entender a antecedência da primeira saga fundante guaranítica, jesuítica das missões. 100 anos antes eles trouxeram o gado. O gado não era nativo daqui, nem o cavalo. Agora saiu uma matéria recente nos telejornais aqui do nosso estado, a descoberta de 2 sinos, né, de origem missioneira, anteriores à fundação do Rio Grande do Sul. De onde é que vêm esses sinos? Exatamente dessas missões. O missionismo, as missões começou com essa primeira fala que eu falei antes, os 2 jesuítas, por sinal italianos, não espanhóis. Simão Maceta e José Cataldini foram subir ao púlpito da igrejinha lá de Vila Real, no Paraguai, diziam: agora nós vamos trabalhar com os guaranis e lá você não pode nem entrar, que nós vamos lá aceitar a cultura deles e combater a escravidão que vocês estão praticando em relação a ele. Bem, mas voltando ao caso aqui nosso dos lusitanos, eles chegaram um século e 120 anos depois, e é tido ainda, se escreve por aí, esse paradoxo. Cristóvão Mendonça Pereira de Abreu é tido o primeiro tropeiro do Rio Grande do Sul. Mas que tropa ele tropeirou? O gado que os portugueses trouxeram? Não. Ninguém do lusitano arvorou-se a afirmar isso, que é totalmente irreal. É um gado diferente, né? Um gado... Sim, também, né? Orelhano, né? Bom, mas se não havia... Se o português não trouxera o gado, ele era nativo, os índios nem conheciam, tanto assim que quando vieram as primeiras vacas, os índios treparam em árvores de medo, nunca vi um bicho tão guampudo. Conheci um outro guampudo, mas não tão grande. Bom, que hoje tem outra fama, né? Sim. Bom, então, o Cristóvão Pereira de Abreu tropeirou, claro, mulas, gado para São Paulo, muito, mas um século e tanto depois que tinha sido introduzido pelo missionismo. Então são coisas que temos que restabelecer para ter a equidade histórica e não ficar o fanismo solto, sem fundamento. Porque às vezes a gente
e tem muito disso, inclusive, às vezes, contada a história de uma forma romancesca, né? Também. E tem uma situação que existe até um contraponto nos MTGs, nos CTGs, né, assim, que é exatamente a questão de não romantizar tanto a coisa, mas de buscar realmente a origem, a história das coisas, os porquês, para que a gente valorize realmente a história do Estado e a sua origem, porque ela tem sua beleza própria, não precisa ser romantizada. Isso me faz lembrar o meu professor de História e Geografia, um jesuíta corrido para o Hitler, que terminou sendo nosso professor de História. Ele, desde a primeira aula de História, meninada, nós precisamos estudar não só o fato isolado, que fica com a fama, mas os seus antecedentes, as suas causas e os seus efeitos. Eu tive um professor de história também, uma das coisas que nos une é exatamente a questão de nós termos tido ótimos, excelentes professores de história que ensinaram para nós que nada acontece por acaso na história. Se tu conhece história, tu conhece teu passado, conhecer teu passado, tu sabe trabalhar melhor teu presente para planejar melhor teu futuro. Mas voltando à figura do CEPE, que realmente é extraordinária, exponencial. Então, ele teve uma educação privilegiada, recolhido ao Cotiguaçu. Cotiguaçu era o chamado abrigo de viúvas e órfãos. E ele recebeu uma educação, então favoreceu a sua liderança natural, foi devidamente fundamentada. E quando ele foi abatido em 7 de fevereiro de 1756, com a invasão dos 2 exércitos ibéricos, eles intuíram logo os jesuítas que acompanhavam, que um grupo, os jesuítas não patrocinaram a resistência devagar, eles não participaram oficialmente, porque não tinha voz e voto na Tabarroga, no parlamento deles. Uhum. Mas, analisando isso objetivamente, viram que era uma grande injustiça. E o jesuíta, que tem uma obediência cega muito profunda, tem um ressalvo, uma cláusula na Constituição jesuíta desde Santo Inácio: se o jesuíta, em consciência, em sã consciência, está convicto que a obediência seria uma injustiça, pode discordar. E houve um grupo que discordou, que acompanhou a guerrilha do CEPE. Então, abatido o líder, eles logo perceberam: nós encaminhar um pedido de canonização do CEPE ao Vaticano não vai ser nem recebido. Imagina, lá naquela mentalidade europeia de egocentrismo e eurocentrismo, e a religião católica participou muito disso também, que era o único modelo válido, né? Bom, então, eles tomaram concretamente um fato: pegaram o afluente do rio Vacacaí, que nós chamamos hoje equivocadamente, que era Guacacaí. Outro dado interessante para o Rio Grande do Sul: o guacá era um papagaio das cores que nós temos hoje na nossa bandeira consagrada. Bandeira do Rio Grande do Sul. Uma coincidência. O papagaio daqui da região tem as mesmas cores, ou seja, vermelho, amarelo e verde. Interessante, é uma coincidência, mas que nos conforta. Sim. Né? Pode não ter acontecido, a natureza nos forneceu. Era um papagaio que tinha na região próximo daquele rio e aí ganhou o nome de Vacacaí. E o branco chegando achou que ele estava falando de vaca, e ficou Vacacaí. E assim outros equívocos existem por aí, na nossa hidrografia, aerografia, etc. E tal. Bom, esses estudos nós estamos paralelamente fazendo também. Mas então, rebatizar o afluente do Guacacaí de São Cepé. E claro que os guaranis, os missioneiros logo entenderam e aceitaram. Tanto assim que o Simões Lopes Neto foi recolher de uma velha índia, aí da região do Camaquã, né, essas informações. Mas não parou por aí, gente, não parou por aí. Modernamente, nós temos hoje padres e bispos que estão dando continuidade a esse processo. Né? Felizmente, eu tenho até um dado recente, um grupo recentemente oficialmente pediu à CNBB, Conferência dos Bispos do Rio Grande do Sul, que oficializasse, aceitasse
essa canonização popular. Aí vem aquele ditado popular, né? Vox Dei, Vox Populi, Vox Dei. Voz do povo é voz de Deus. Talvez nem sempre a coisa, mas aqui parece que é correto, né? Então, e há bispos até hoje já simpáticos a essa oficialização. Não é imprescindível, mas eu acho que ajuda, não? Se o Vaticano não aceitar, não vai diminuir nenhum milímetro o valor do CPT Araju, né? O valor continuará sendo o mesmo, né? E tanto assim que em São Cepé, que é município, a própria igreja reconhece como sendo válido a invocação de São Cepé. Tem igreja em São Cepé. Nunca revogou ou tentou desfazer, né? Foi tolerando. Sim. E hoje parece que, com o atual Papa Francisco, que é muito mais aberto, democrático e culturalmente compreensível. Está revendo muitos princípios, analisando não só questões latinas, mas questões mundiais, de uma ótica mais latina mesmo. E tomando seu chimarrão diariamente. Para arrematar, porque a gente não pode também se tornar muito... vamos ter outros papos, vamos ter outras conversas com o Emiliano. O Emiliano, como vocês perceberam, é uma pessoa que tem muita informação para dar, muita situação, a gente vai ter muita coisa para apresentar do Emiliano e a gente vai fazer outros vídeos, outras informações. Só que eu diria, não é do Emiliano, ele repete o que então aconteceu. Mas antes dele... Uma voz recente. Não, mas antes de ti a gente não tinha, porque assim, é a 7ª semana missioneira, são 2000, 2001, 2002, 2003, 2011. É a primeira. 2011. A partir da aprovação da lei na Assembleia Legislativa, com o deputado Adroaldo Loureiro, que nós procuramos, Sim. O ex-prefeito de Santo Ângelo, e a Assembleia aprovou, e a governadora, que não é gaúcha nascida, Sim, que a Helena Cruzes, paulista, entendeu o importante e sancionou, ela podia ter ficado em silêncio. Então, é gaúcha de coração. Ela conseguiu fazer o resgate de uma história... Foi coerente, né? Foi. E soube entender a aspiração gaúcha, né? E nós temos de estar oficializado como dentro da cronologia das festanças, comemorações gaúchas, a Semana Missioneira, 19 de abril a 25 de abril. 19 de abril, para quem não lembra, é o Dia do Índio, né? Então, no Dia do Índio começa a Semana Missioneira. E aí vem a pergunta, que até nós nos fizemos, que analisamos várias épocas do ano, estava tudo carregado, já sobrou por aí, depois do Carnaval, depois da Páscoa, e antes das outras semanas que tem por aí, na de setembro, de Semana Gaúcha e da Pátria e da Criança. Então procuramos, e para não cair no inverno, já em maio, ficamos em abril. Alguém lembrou do nosso grupo, mas tem Dia do Índio, que a gente até em princípio não concorda muito que seja o mais representativo, mas é uma data já conhecida, né? Disse, tá bom, e eu me deu um estalo, disse, mas parece que a semana tem 7 dias, o dia 25 de abril tem alguma coisa que ver. Eu fui ver os alfarrábios aí, minha gente, parece que a gente quer aparecer como sendo gente inspirada. O dia 19 de abril do Índio, dia 25, martírio para Cristóvão de Mendonça Orellana, o introdutor principal do gado, do cavalo, que gerou nosso tradicionalismo. Foi no dia 25 de abril que ele começou o martírio, que terminou no outro dia. O padre Cristóvão de Mendonça Orellana, figura que também deve ser resgatada. Que faz parte da história da cultura missioneira. E sabe o prezado amigo que está nos escutando, onde está enterrada essa figura tão importante? No Rio Grande do Sul deixou acontecer, no interior de hoje Veracruz, na linha Tapera, e a palavra Tapera já denota isso, né? Sim. Onde planta o tabaco em cima da sepultura. Estamos lutando no Instituto CPT Araju fazer escavação, seja dessa sepultura do Padre Cristóvão, como também do próprio CPE em São Gabriel. O Instituto CPT Araju trabalha também a questão dos ícones, do resgate dos ícones tradicionais da cultura missioneira
no nosso estado. Por exemplo, aquela cruz que é considerada cruz missioneira, ela difere da cruz de Caravaca, né? Caravaca, de Lorena. De Lorena também, a cruz de Lorena, que é a cruz que é mais aproximada. A cruz de Lorena, que é a cruz mais aproximada da questão do CPE Tiraju, do questão missioneira e assim, porque ela na verdade não é a mesma cruz, é uma cruz que está aqueles gomos que tem na cruz de Lorena, trifólio, os trifólios, o trevo, nas 5 pontas. Tem os trevinhos, então aqueles trevos eles são cortados. Isso houve uma questão que em outra ocasião podemos explicar. Ambas são válidas, que hoje no Sastre de Pau é aquela em que um trevo é cortado na extremidade. Então não é a original, mas foi uma questão de contemporizar, porque havia um bispo que estava questionando, queria expelir os judeus por pressão dos escravagistas, né? Queria ser livrado. Mas então, para contemporizar, cortaram uma parte, que não seria aquela primitiva. E por que isso mexia tanto com o bispo? Porque os jesuítas que bolaram essa cruz missioneira dos 5 trifólios, das 5 pontos, trifólios completos, essa tem a configuração única para significar a ligação direta dos jesuítas, curas das missões aqui, ao Papa e não ao bispo. Tinha relação direta, tinha acesso direto. A missão que eles cumpriam aqui, daí não era uma questão das regionalizações. O regional, era de Roma do Papa. Então tinha coisas que os bispos não tinham poder sobre a questão jesuítica missioneira, e o único que podia dizer alguma coisa decisiva era o Papa. Então vocês percebem aí que existe uma questão política interna dentro da própria igreja e que acabou fazendo com essa divisão interna lá, naquele período, promovendo com que alguns setores da igreja fizessem o conflito de outras nações, favorecendo a destruição, o interesse de destruição dessa cultura aqui no estado do Rio Grande do Sul, que na verdade tem uma valoração do humano, da importância do humano, e daí a questão, voltamos ao Voltaire, né? O triunfo da humanidade que foi registrado naquele momento. Daí por que hoje a Igreja Católica tem um bispo aqui no nosso estado que está tentando trazer esse resgate. Qual é o nome desse bispo? Bom, não é propriamente só um bispo, né? Já tem vários bispos que... Vários bispos? Já tem um grupinho. Um grupo de bispos? Dos 17 bispados que nós temos, já tem um grupo expressivo. E o pedido foi oficializado agora há pouco tempo, foi entregue ao bispo de Santo Ângelo, e a CNBB começou a analisar. Já está sendo analisado. Entrando como fato histórico, como registro histórico, ele seria canonizado, no caso, por uma questão histórica, porque tem diferença, existem a situação de tu ser canonizado por questões de fazer um milagre, uma coisa assim, ou por reconhecimento. E tanto assim que o Papa Francisco abriu mais essa segunda possibilidade, não ficando só naquele, precisa ter tantos comprovantes de cura, de 3 milagres, saúde, 3 milagres. Hoje já o reconhecimento, e certamente a história está dando um reconhecimento extraordinário que está crescendo do CPE, então isso ajuda. E esse bispo encarregado da liturgia, que nos autorizou inclusive a missa missioneira, que então nós já bolamos, já temos apresentado uma missa missioneira parecida com a missa crioula, mas em cima do bom pastor, a figura do bom pastor, que é bem de Cristo, né? Então, o bispo encarregado da liturgia, que é hoje o bispo de Santa Cruz, o ex-emérito Dom Sinésio também nos ajudou e é um dos parceiros favoráveis, recebeu a incumbência da CNBB de
apresentar um parecer ao Vaticano. Que legal. E o próprio bispo me solicitou, estamos estudando, para dar uma fundamentação do nosso ponto de vista, claro, que é um dos vários que pode se aparecer, para apresentar como fundamentação para o Vaticano. Tá, então vocês estão entendendo a importância do Instituto CPET Araju, Pro Memória CPET Araju, a importância da Semana Missioneira e daí a importância de vocês valorizarem, reconhecerem e darem apoio. Eu aqui como a UNELOS, né, estamos desenvolvendo aqui o projeto de capitalização, né, de organização desse processo. Então entre em contato conosco, vai aparecer os links aqui ao final do vídeo, para que a gente possa entrar em contato e desenvolver junto parcerias com as prefeituras, com as escolas, com as entidades públicas e privadas, tradicionalistas, essa é a origem verdadeira, educacionais, e a gente buscar todos esses aportes, porque agora com esse novo sistema de governo aqui do estado do Rio Grande do Sul, onde retirou a TVE, a TV Cultura do Estado, o Jardim Botânico, as muras de erva mata, sempre plantávamos, agora temos dificuldade de ter esse recurso, como também a impressão de material, cartazes e até livros, né, na Corag, agora começa a Rádio Cultura, todas essas entidades que nós tínhamos, agora a gente só tem, por enquanto, a Assembleia Legislativa que nos está dando algum apoio, alguma coisa nesse sentido, mas a gente está tendo uma grande dificuldade de dar continuidade a partir deste ano. Nós já precisamos ainda para este ano e para os anos seguintes, nós precisamos de apoio de entidades públicas e privadas. Então, eu estou fazendo esse vídeo para que vocês tenham acesso a essas informações todas e que nos ajudem de alguma maneira a difundir, a divulgar esse trabalho maravilhoso que está sendo feito, para que nos próximos anos a gente possa dar continuidade e fazer não só a manutenção, mas a ampliação desse trabalho, porque é um trabalho muito importante que está sendo realizado. Se me permite dar um adendo aí, claro. Todos os gaúchos que têm alguma informação, por favor, nos comunique. Sim. Nós estamos, inclusive, fazendo pesquisas interessantíssimas. Nós queremos a sua participação. Então, onde houver algo interessante, nos chame e vamos programar, talvez, uma próxima edição, da 8ª, 9ª, 10ª, da Semana Missioneira, fazer comemorações como já estamos fazendo. O grupo ainda pode, o grupo ainda está, porque assim, nenhum de nós aqui é eterno. Não, a gente não é eterno. Isso eu quero deixar esse registro histórico nas redes sociais, por isso eu vou publicar nas redes sociais. Quero deixar esse registro histórico dentro de DVDs, materiais, a gente vai entregar para autoridades, fazer parte desse sentido. Empresários, a gente está buscando empresários nesse sentido para colaborar com o nosso projeto. E independente de ter, ainda a gente vai buscar Lick, Rouanet, uma série de coisas, mas independente de ter isso ainda ou não, a gente precisa de entender que esta questão toda é um resgate da história gaúcha. Então aquela empresa, por exemplo, que é uma empresa de erva mate, a empresa de erva mate quer patrocinar esse projeto, ela tem aqui um cabedal, porque a gente está exatamente defendendo a questão da história da erva mate, né? Então, a escola integral, né? Sim, do respeito à natureza, né? À ecologia. Empresas que trabalham com produtos ambientais. Tem aqui um filão maravilhoso. Um universo aberto. Um universo aberto de investidores e apoiadores que a gente pode ter no futuro. Né? Isso das partes privadas e tanto das partes do terceiro setor e dos órgãos públicos. E é um resgate histórico, um resgate de tradição, um grupo muito sério, que está querendo abrir espaço, inclusive para você que está aí do outro lado, e que tem disposição, tempo, interesse, de vir colaborar conosco. Se você tem alguma informação que a gente não tem, venha colaborar conosco, entre em contato conosco e a gente vai lhe receber de braços abertos. Não é isso, Emiliano? Exato, estamos inteiramente abertos. Não temos a pretensão de ser os únicos conhecedores do assunto, muito pelo contrário. Agora a gente está aqui registrando a história, né? Então isso aqui é história pura. Né? Quem está assistindo esse vídeo, dê seu like, divulgue, compartilhe, né? Por favor, porque é muito importante para todos nós. E ferindo dados que hoje estão pedindo soluções, como a educação, né? A questão da alimentação, a questão
da política, do modelo de organização política. Eles já tinham o parlamento organizado, igualitário. Então, vamos buscar o socialismo onde? Na África, ou na Ásia, ou na Europa. Segundo Décio Freitas, por sinal comunista assumido, mas um homem digno dos seus estudos, da sua busca da verdade, né? Ele foi a melhor forma de democracia praticada até hoje. E é por isso que o Voltaire gizou aquela definição tão sintética, em duas palavras: triunfo da humanidade. Isso aí não é deixando claro, não tem a ver com socialismo, com liberalismo ou com social-democracia. Esse é um projeto totalmente humano e tem uma finalidade social, histórica, basicamente histórica, mas não ideológica. Eu estou, como cientista político, estou afirmando isso para que vocês entendam que isso pode ser utilizado em qualquer governo, de qualquer partido, de qualquer administração, qualquer prefeitura ou qualquer governo do estado. A ideia que nós temos aqui é um projeto de história, um projeto que a gente quer resgatar a história original do povo gaúcho e que a ideia, a proposta aqui, na verdade, é para atender a todos, não especificamente um grupo ou uma questão só. Não visa uma questão ideológica, sim a questão humana. O princípio aqui é o ser humano. Alguma palavra final, alguma para sua despedida, meu amigo Emiliano? Olha, eu espero que não seja despedida. Não, estamos tendo outros papos gostosos e proveitosos. Se isso é do interesse do Rio Grande, parece que é inegável. A história do Rio Grande do Sul começou assim. Eu gosto às vezes de colocar palestra com a gurizada assim. Vamos começar o nosso contato, a nossa charla, com a seguinte questão. Imagine o Rio Grande do Sul sem chimarrão, sem chamamé, sem churrasco, sem fandango, sem escola integral, sem respeito à ecologia, sem exportação de produtos, sem moeda, etc. Haveria esse Rio Grande do Sul? Começou assim. A nossa história é esta. O primeiro capítulo da nossa história é o missionismo. Não adianta querer imaginar coisa diferente. Então, o Rio Grande do Sul merece realmente saber que ele é diferente do resto do Brasil. E com isso implica em voltar a considerar certos valores que parece que a crise atual está demonstrando claramente a necessidade. A necessidade urgente, né? Então não é um mero resgate saudosista, mas é um resgate coerente para melhorar a nossa situação atual, que o nosso humanismo está muito decadente. São princípios e valores maravilhosos. Eu te agradeço, Emiliano, mais uma vez a oportunidade. Eu ressalvo, é extremamente importante que empresários entrem em contato conosco, que as pessoas que queiram colaborar de alguma maneira também entrem em contato conosco. E eu vou te agradecer, meu querido, te agradecer pela essa primeira entrevista, que é a primeira de muitas, se Deus quiser, e que nos próximos anos a gente tenha cada vez melhores e mais fortes campanhas de conscientização, os professores de escolas, não só da região das Missões, mas de todas as cidades do estado do Rio Grande do Sul que tenham interesse em desenvolver a Semana Missioneira, também entre em contato conosco, que nós vamos inserir nós vamos fazer futuramente um jornal de divulgação também. Temos o site, inclusive. Temos o site que nós estamos construindo, Então, nos próximos meses e anos, a Semana Missioneira é uma atividade que vai para o ano todo. Sim, concentrada numa semana, mas não significa que não se possa fazer comemorações fora dela. Exatamente, então nós vamos fazer atividades o ano todo e as escolas, as entidades que queiram fazer trabalho conosco, tenham por certo o seguinte: não é durante uma semana só, é um ano inteiro de atividades. Todas as semanas do ano. Serão semanas das missões, semanas missioneiras. Uma semana específica
que é realizado, que é de 19 a 25, né, de abril, mas nós faremos durante todo o ano atividades. E você, empresário, pode participar de todas elas, nós vamos ter acesso às escolas, a entidades diversas, você pode participar junto conosco. Será muito bem-vindo. Muito obrigado pela atenção dispensada. Cheiro bom vai ter. O que quer dizer isso? Eu vos saúdo, prezados ouvintes. Cheira? Cheiro bom vai ter. Cheiro. O che, que é o che, né? Ro, a vocês, bom vai ter. Saúdo. Em Guarani. Em Guarani. Em Guarani.